A TV Banqueta realiza durante toda essa semana uma série de sabatinas com os 4 candidatos à Prefeitura de Nova Lima. A estreia é com Cris Nunes, candidata do PSOL. Cris é professora, é psicóloga e também servidora pública concursada. Em nossos estúdios, Mariana Lopes, editora-chefe do jornal A Banqueta de Notícias, e Helena Alevato, editora das mídias digitais do Grupo Banqueta. As sabatinas terão duração mínima de 1 hora e máxima de 1h30. A nossa equipe pegou como base os planos de governo publicados no site do Tribunal Superior Eleitoral dos 4 candidatos à Prefeitura de Nova Lima. O programa é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro, para Nova Lima e toda a capital mineira. E, é claro, de forma simultânea para o Instagram e para o Facebook. Cris Nunes, um prazer recebê-la novamente aqui. Seja muito bem-vinda à TV Banqueta. Muito obrigada, boa noite a todos de Nova Lima, muito obrigada pela oportunidade novamente, Fred, obrigada às meninas que estão aqui, a Mariana e a Helena, e é sempre muito agradável estar com vocês e ter essa oportunidade de falar para a população de Nova Lima. Cris, a primeira temática vai ser sobre habitação, que é um grande problema existente aqui no município. Na sabatina que acontece no Jornal Impresso, você nos disse que quanto à especulação imobiliária, adotaremos uma regulamentação da mesma, com especial atenção sobre propriedades ociosas. Eu queria que você explicasse melhor para a gente essa proposta. O que seria essa regulamentação da especulação imobiliária? Nós temos vários pontos para falar sobre a questão da especulação imobiliária, né? E relacionado a isso, a construção de moradias populares para a nossa população. Hoje nós temos um déficit habitacional de 6% da população, que não consegue comprar as suas casas próprias e vivem de aluguéis, vivem em lugares irregulares. E, na verdade, o que a gente percebe é que tanto o governo atual quanto os anteriores não fizeram o que deveriam fazer por falta de realmente se importar com as pessoas sem moradia em Nova Lima. Nós temos uma arrecadação de 1.300 bilhões em Nova Lima. E se a gente pensar que a nossa proposta é uma proposta viável, que a gente pensa em construir 1.500 moradias, como a partir desse orçamento, utilizando o valor de uma casa social entre 115 a 120 mil reais e simplesmente um investimento de 45 milhões do governo. Então, na verdade, não foi feito porque não se teve um cuidado com essas populações que não conseguem ter moradias populares. Em contraposição, cede, né, vende os territórios de Nova Lima para os grandes construtores, para as grandes construtoras, para os grandes empresários e deixa a desejar para as populações que realmente precisam em Nova Lima. Então, nós precisamos também exigir das mineradoras uma compensação dos territórios que 30% hoje dos territórios de Nova Lima são das mineradoras. E eles precisam fazer uma compensação e uma indenização de tudo que eles exploraram dos nossos territórios, né? Eu acho que isso é importante e que os grandes empresários que constroem grandes prédios e grandes empresas em Nova Lima, eles precisam ter um incentivo fiscal para que essa questão da moradia seja realmente repassada para o público de Nova Lima e para as pessoas de Nova Lima, que hoje são muitos, Mariana e Helena, e todos que estão nos assistindo. Hoje, o metro quadrado do lote em Nova Lima é o 3º mais caro do Brasil. Isso é um absurdo. Então, as pessoas assalariadas, elas não conseguem conquistar sua casa própria. E muitos de vocês vivem de aluguel e pagando aluguel. E o aluguel em Nova Lima é um dos mais caros do Brasil. Até quando o governo vai negligenciar essas populações para adquirirem uma casa própria?
E regularização fundiária. Continuar regularizando essas casas que hoje são os puxadinhos, né? As ocupações, e eles ocuparam porque eles não tinham lugar para viver. Né? Então, nós precisamos conversar com essas pessoas que estão com moradias irregulares para que a gente possa realmente dar dignidade para as populações de Nova Lima que, em sua maioria, não conseguem conquistar uma casa própria. Ô, Cris, a minha segunda pergunta, você até falou um pouquinho nessa primeira resposta, porque, na verdade, isso são promessas de vários candidatos a várias eleições, né? Não só nessas. Como conquistar de volta a confiança da população nessa temática que já está cansada, né, de promessas vazias? Eu acho que, de fato, a população está muito sofrida em relação a isso, porque ela não é ouvida. Quando que você viu o governo atual indo nas ocupações conversar com as pessoas? Quando a gente consegue... as pessoas não são ouvidas, não há plebiscitos, não tem uma comissão permanente, e eu acho que é uma proposta do PSOL ter uma comissão permanente de casas populares em Nova Lima, né? Que essas pessoas elas possam fazer parte dessa construção coletiva, que elas possam ser realmente entendidas como pessoas que constroem Nova Lima com seus serviços, com a sua mão de obra, e que elas precisam ter direito a esse bem. Né? Como que você pode explicar a cidade que tem maior IDH de Minas Gerais ter tantas pessoas que não conseguem ter casa? É falta de uma construção junto a essas populações, junto a essas lideranças comunitárias. Ouvir essas pessoas, dar dignidade de fala, de plebiscito, de construção coletiva junto aos que mais precisam. Cris, agora eu queria falar um pouquinho sobre as políticas regionais. Considerando que hoje existem grandes disparidades e distâncias territoriais entre as regionais e a sede do município, como você pretende integrar essas áreas à região central, garantindo que os moradores dessas regiões tenham acesso igualitário a serviços públicos? Ótima sua pergunta, Helena. Eu acho que primeiro dando acessibilidade para essas pessoas, né? Hoje, uma das maiores reclamações, por exemplo, das populações do Jardim Canadá, de Honório Bicalho, Santa Rita, é a escassez de transporte público em diversos horários, né? Eles são limitados nessa acessibilidade. Eu moro num bairro, por exemplo, no Jardim de Petrópolis, porque a gente tem 3 ônibus. E, na verdade, todo mundo pensa que no Jardim de Petrópolis tem pessoas que têm carro. Não. Tem muitas pessoas que trabalham lá, que trabalham nas casas dos moradores, que são jardineiros e que não têm acesso a transporte público. Eu acho que se uma cidade ela investe em transporte público coletivo com qualidade, esses distanciamentos eles diminuem, né? E para além disso, nós podemos potencializar as UBSs, né? Os equipamentos de assistência social, de cultura, nessas regionais. Eles podem ser criados para que esse acesso, tanto à educação, quanto à saúde, quanto à cultura, eles possam ser também estabelecidos no local. Mas, para além disso, dar acessibilidade para essas populações chegarem com mais fluidez, com mais rapidez na sede de Nova Lima. Investimento em transporte público de qualidade e aumentar os horários de pico, principalmente pico, para essas pessoas poderem acessar os equipamentos de saúde pública, de educação pública, todos os equipamentos sociais, porque eles fazem parte da cidade. Né? Essas pessoas elas precisam ter a certeza que elas podem contar com rapidez e para isso é melhorando o transporte público. Isso. Você até começou a me responder um pouco na segunda pergunta, mas hoje a gente sabe que os moradores dessas regionais têm menor representação política e social que a população da sede. Visto isso, quais mecanismos de participação popular sua administração pretende implementar para garantir que as vozes desses moradores sejam ouvidas? Eu acho que essas populações, de fato, elas
desistem muitas das vezes de até participarem de forma mais ativa das políticas, porque elas são tão abandonadas, elas não são ouvidas, né? Então essas comissões de locais, potencializando a escuta das lideranças comunitárias, chamando-as para participarem das comissões de decisão na Câmara, fortalecendo os conselhos itinerantes, a Casa dos Conselhos, que é uma da proposta do PSOL, né, que é ouvir essa população itinerante, ir até essa população, né, e fazer com que ela possa ser sensibilizada no aspecto de que você é importante, você precisa participar das decisões dessa cidade, né? Então, eu acho que nós, enquanto poder público, nós precisamos dar voz a essas pessoas que precisam ser mais ouvidas, elas precisam ser mais acessadas, né? Porque a rotina, muitas das vezes, elas longe da sede, elas não têm aquela motivação do governo de construções coletivas. Então, o PSOL tem essa proposta da Casa dos Conselhos, das comissões permanentes, da potencialização das lideranças comunitárias nos bairros e que o prefeito, que os vereadores, que a Câmara Municipal possa sair daqueles prédios e irem até eles e fazerem reuniões permanentes, fazerem com que eles possam ser mais ouvidos e que essas deliberações possam ser construídas com eles também. Ô Cris, vamos falar de desenvolvimento econômico, um tema tão importante para a nossa cidade. Em seu plano de governo, você afirma que parte do orçamento municipal será aplicado conforme a decisão da comunidade através de consultas populares como plebiscito. Uhum. Como que você irá conseguir desenvolver economicamente a nossa cidade através da realização desses plebiscitos? Eu acho que hoje nós não temos problema de orçamento. Não temos. O que nós temos problema é da falta de participação coletiva da população para que ela possa realmente ser protagonista de investimento naquilo que elas mais precisam. Eu acho que a Câmara, ela precisa ser a casa do povo. Gente, a Câmara é um lugar de vocês, que vocês precisam participar. E eu acho que os conselhos hoje, eles precisam ser potencializados. Eles precisam ser instigados e precisam ser deliberativos e consultivos, para que todos os orçamentos podem ser para adequar as necessidades das pessoas que participam ali da representatividade civil, né? Então, eu dou um exemplo aqui, Fred, da criação do Conselho da Pessoa com Deficiência, que eu tentei alavancar, que eu chamei o prefeito diversas vezes, que o movimento, vários protagonistas de diversas áreas, né, seja do meio ambiente, seja da educação, seja da saúde, juntaram-se a nós para chamar o prefeito para a criação do Conselho da Pessoa com Deficiência. E ele não nos atendeu, né? E o que acontece? A partir disso, hoje, os atendimentos da pessoa com deficiência viram favorzinhos. E, na verdade, são direitos, onde os familiares e as pessoas com deficiência precisam ser protagonistas do orçamento que vem para a saúde e investimento para essas causas. Então, hoje, nós precisamos potencializar a voz dos conselhos, seja da pessoa com deficiência, seja o Conselho da Saúde, seja o Conselho da Educação, e a partir disso, dessa valorização, o próprio Conselho vai entender as maiores necessidades da população e vai deliberar orçamentos de forma adequada para essas áreas, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos um exemplo caótico. Vocês sabem que o orçamento do Fundeb, que é o fundo que vem da educação do governo federal, tem que ser utilizado para potencializar a educação minimamente 90%. Do fundo. Do fundo, tá? Nova Lima, da região metropolitana, é o que menos usa, ela usa ali no limite.
92% em torno. Quando a gente vê Contagem, quando a gente vê Sabará usando 96%, 97% do Fundeb investido na educação. Esse governo não valoriza a educação. E um governo que não valoriza a educação, e quando eu falo não valorizar a educação, não valoriza os servidores da educação, não valoriza, entrega as creches para a iniciativa público-privada para 30 anos de contrato. Isso aí é surreal, isso não pode soar como normal para a população de Nova Lima. Então, nós precisamos realmente colocar e alocar os investimentos que nós recebemos, gente. Nós recebemos tanto do governo federal quanto do governo estadual, nós temos orçamento para isso, e no plano de governo do prefeito não existe orçamento participativo, né? Ele delibera onde ele vai colocar, quanto ele vai colocar, e o pior, não existe transparência no portal da transparência de Nova Lima. Todo mundo sabe o que Nova Lima recebe, que é esse orçamento milionário, e a gente não sabe como ele aloca de verdade. Aí, só indo, né, em alguns sites, por exemplo, o Instituto Áquila, ele faz um trabalho maravilhoso desses dados de Nova Lima. E aí a gente começa a perceber como que valores importantes não são investidos de maneira adequada. Outro exemplo. Além do Fundeb. Outro exemplo. Tá? Minimamente tem que ser investido 15% do fundo para a saúde do município. Tá? Hoje, Nova Lima investe mais ou menos 18,67%. Né? Porém, é um dos menores da região metropolitana. Né? A maioria investe 24%, 25%, Sabará, Contagem. Para onde está indo o maior investimento do Fundo Nacional de Saúde para a população de Nova Lima? Aí você percebe, não tem um centro de imagem adequado até hoje para a população de Nova Lima. Eles prometem fazer no lugar do centro de hemodinâmica no hospital e afirma que falta apenas a questão da energia elétrica. Ah, tá. Isso é um problema? Energia elétrica? É vergonhoso isso. É a desculpa mais farrapada que um prefeito pode dar. Falta de energia elétrica? Ô, gente, pelo amor de Deus. Isso não tem cabimento. Além disso, nós não temos uma UTI neonatal e pediátrica. Né? Nós não temos mais UBSs em lugares mais longínquos. Seja no Jardim Canadá, seja no Jardim de Petrópolis, seja em Honório Bicalho, seja em Santa Rita. Né? Nós não temos concurso público para a saúde. Com isso, né, você precariza o serviço público, porque aquele servidor que ali está, ele não tem uma visão mais de vínculo a longo prazo com aquele usuário. Vocês contratados, e João Marcelo, vocês são munícipes, vocês precisam de trabalho. Eu sei que vocês precisam e que vocês estão refém desse governo porque vocês precisam trabalhar. Porém, vocês precisam ser concursados. Vocês precisam ter estabilidade. Vocês precisam ter vínculo e não depender desse governo para ficar a vida inteira votando num governo que não te dá estabilidade e não te dá oportunidade de ficar tranquilo e de você ser um agente público. Precarizar o serviço público com contratos temporários. E o pior, nós vimos aí recentemente uma pessoa contratada de forma inadequada acusada de estupro numa UBS. É isso, é essa falta de cuidado com o serviço público, é essa falta de cuidado com a população. E isso é crime. A gente precisa fiscalizar mais os orçamentos, os fundos que vêm para a área de educação, para a área de saúde, para a área de assistência social e ser fiscalizado e ser deliberado por conselhos. E a população ela tem direito de opinar e de escolher sobre os melhores serviços.
Cris, você afirma que irá implantar um polo tecnológico com a presença de um centro universitário público. Como seria essa implantação? Onde esse centro seria implantado? E como atrair essas universidades públicas para a nossa cidade? Inclusive, saiu hoje mesmo, é uma notícia fresca, que o governo federal vai implantar mais 140 institutos federais no país. Nova Lima tá? Não. Por quê? É um questionamento que eu faço para o governo João Marcelo. Por que até hoje a cidade dita mais rica de Minas Gerais não tem escolas e centros universitários públicos? No plano de João Marcelo, a palavra que mais se tem é empreendedorismo. Não se fala de política pública, não se fala de fortalecimento, né, de escolas públicas, nem se toca no assunto de ter um centro universitário público para a população de Nova Lima, nem um centro técnico de cursos públicos para Nova Lima. Até quando a população vai ter que ficar pegando ônibus para chegar lá na Universidade Federal de Minas Gerais? Gente, vocês sabem a viagem que é, né? Para chegar na Universidade Federal de Minas Gerais. Você fica em torno de 2 horas e meia para chegar lá. É uma vergonha, Nova Lima. Isso é histórico, tá? Nem governo de esquerda. João Marcelo está no poder há 8 anos. Né, João Marcelo? Você ficou bem ao lado do prefeito anterior. Você não fez nada por Nova Lima enquanto vice-prefeito. E você continua não valorizando as políticas públicas. E a educação é, de fato, um lugar que você não prioriza. Porque não justifica você não ter feito parcerias com os governos federais para a instalação de institutos federais aqui. E outra coisa, lote público, terreno público nós temos demais. Essa instalação, se porventura tivesse de fato um desejo dos prefeitos, né? Porque há 20 anos que essa história fica rolando, tá, gente? Né? Se de fato tivesse uma responsabilidade com a educação, falta de terreno público não tem. A gente tem que, de fato, preservar o centro histórico, né? Mas ao redor, nas periferias, isso não teria problema, né? Além disso, nós temos também hoje, né, a planta da Amor Velho ali na Praça do Mineiro, né, que é muito grande. E ali é fácil acesso para o transporte público passar. Ali poderia ser um lugar também, para além de ser um centro histórico, para realmente ativar a memória do novalimense do que aconteceu ali, nós poderíamos ter uma implantação de um centro universitário federal ali, porque ali é um acesso fácil para toda a população de Nova Lima. Respeite os jovens que sofrem e que têm que sair de casa cedo para chegar na universidade em outra cidade. Nova Lima tem orçamento para isso, só não é utilizado. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão da operação urbana consorciada. Mas rapidinho, só porque você disse a respeito de que governos de direita e de esquerda prometeram a questão de uma instalação de centro de cursos técnicos em nossa cidade, né? Questão universitária federal. Uhum. E você disse sobre esquerda e direita. O governo de João Marcelo você avalia como direita ou de esquerda? Ele não é nada. Governo João Marcelo não é nada. Ele não se posiciona. Ele não é uma pessoa política. Ele não é uma pessoa que toma partido. Ele fica ali em cima do muro. Mas prioriza agradar os ricos. Isso a gente tem certeza absoluta. Né? E eu acho, Fred, você me deu até uma abertura interessante para falar sobre isso.
eu acho que essa coisa de direita e esquerda, a gente precisa entender que isso veio lá da França, na Revolução Francesa, né? A aristocracia versus burguesia, né? E eu acho que a gente precisa entender, o Eduardo Marinho, né, que é aquele filósofo das ruas, nós das ruas, ele fala uma coisa muito interessante, né, que a gente precisa, hoje a gente tem duas forças, a gente tem uma força, ele usa um neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra inventada, mas que faz sentido para a gente pensar sobre como funciona a sociedade hoje, né? Ele fala que é o empresarismo versus o humanismo. Né? A gente tem que parar com essa coisa de direita e esquerda, né? Mas, e dentro dessa concepção de humanismo versus empresarismo, nós temos pessoas de direita que são humanistas. Nós temos pessoas de esquerda, dizem de esquerda, empresaristas. E o que é ser empresarista? É aquele que pensa somente no empresariado, que potencializa os ricos e esquece da população, das pessoas, entende? Então, e eu tô falando empresarismo, não é você, trabalhador, não, Fred, que está aqui, ó, com funcionários, que luta, que trabalha. Eu não tô falando de você. Eu não tô falando do comerciante de Nova Lima, entendi, que constrói o seu mercado, que luta por trabalhar. Eu estou falando daquilo que vocês não têm noção. Daqueles empresários, né, que usam a mão de obra de Nova Lima sem valorização salarial, que não moram nem aqui, que fazem parcerias com o governo municipal e ganham bilhões. Eu não estou falando de gente trabalhadora como a gente, não. Eu não estou falando de você, Fred, eu não estou falando dos comerciantes. Vocês precisam ter o alimento de vocês. Vocês fazem parte da história de Nova Lima, né? Eu não estou falando de empresas, de pessoas trabalhadoras da nossa comunidade. Eu estou falando dos grandes empresários que não fazem ressarcimento social para a nossa cidade. E é isso que nós estamos falando, dessa exclusão, dessa falta de compensação social para as populações que mais precisam em Nova Lima. Ô Cris, você até começou a falar a respeito da questão da planta, da área, né, da planta industrial da Morro Velho, que é localizada na região da Praça do Mineiro. A AngloGold Ashanti, ao lado da construtora Concreto, com total apoio da Prefeitura de Nova Lima, pretende erguer ali, através de uma operação urbana consorciada, um mega empreendimento imobiliário, formado por diversas torres de apartamentos com cerca de 15 andares, além de casas, formando assim um grande condomínio, com um argumento de que será erguido ali também um centro comercial e turístico, recuperando e restaurando os galpões ali existentes. Qual é a sua opinião a respeito dessa proposta da AngloGold, da construtora Concreto, com apoio da Prefeitura? Continua com a mesma lógica de privilegiar os ricos, né? Porque a AngloGold virou uma vendedora de lotes de casas, né? Aí aquela canção, né, que a gente bem conhece em Nova Lima, os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, né? Por que João Marcelo em nenhum momento ele pensou em moradias populares ali? Por quê? Porque, na verdade, não se pensa na população, na maioria da população de Nova Lima, que é pobre, que é assalariada. Eu, você, são 61% da população, entendeu? E, além disso, é um apagamento da história. Ali precisa ser construído coisas para o povo. É um museu sócio-histórico. A gente precisa ressuscitar a identidade de Nova Lima, porque ali trabalhou seu avô, seu bisavô, que foi mão de obra barata para os ingleses, para as mineradoras, que morreram de silicose
e que hoje suas famílias, seus netos, seus bisnetos não têm casa para morar. Então nós precisamos fazer daquela planta um lugar que realmente tenha função social e um resgate histórico. Novamente, né, João Marcelo? Novamente, você aí com a especulação imobiliária, me admira muito, né? Você está no lugar que você está, João Marcelo, porque você plantou, né, um projeto social, Papai Noel Mirim. E em cima disso, você fez sua vida, né, João Marcelo? E aí, quando você chega no topo, você despreza aqueles que você fingia ajudar. Porque hoje eu sei que era fingimento. Hoje eu sei que você nunca pensou no social. Você só usou esse termo de Papai Noel Mirim para chegar onde você chegou. E hoje você está do lado do empresarismo. Você não está ao lado da população de Nova Lima. Você fez da população de Nova Lima refém. Refém. Você fez das instituições públicas. Hoje os servidores públicos, João Marcelo, têm pavor de você. Eles choram nas mensagens que eles mandam, que eles são assediados, eles são depreciados. Você não paga o piso da educação, você não usa o que você deveria usar do Fundeb, você não usa o Fundo Nacional de Educação, da Saúde, como você deveria usar. Entendeu? Hoje uma pessoa precisa de um exame rapidamente, ela não tem onde fazer. Então, João Marcelo, você ficou ao lado do empresarismo, como diz Eduardo Marinho. Você está do lado dos ricos. Você está do lado daquele que você ganha junto, né? E você precisa repensar que pessoas como eu, pessoas como nós, precisa de um governo que pensa no povo. Você não pensa no povo. E eu espero que a população de Nova Lima acorde. A gente precisa acordar para romper com essa estrutura elitista, excludente. Esse projeto de fazer especulação imobiliária na planta da Praça do Mineiro é mais uma vez uma agressão à nossa memória e é uma exclusão das pessoas que mais precisam. Porque você precisa pensar nas pessoas que morreram, que ali, ó, estão plantadas. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho, mais sabatina, com Cris Nunes, candidata a prefeita pelo PSOL. Um minuto só. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Brasil Unido contra a Dengue.
Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa, que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta.
O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. De volta com a sabatina da TV Banqueta, que recebe hoje, de forma que estreamos a nossa sabatina, a Cris Nunes, que é candidata do PSOL à Prefeitura de Nova Lima. Cris, voltando ainda ou continuando ainda no tema de desenvolvimento econômico, quais seriam as suas, antes de fazer a pergunta, é nítido e claro que o nosso comércio da área central está vivendo uma crise. Basta andar pelas ruas, lojas abrem hoje, fecham daqui um mês, ruas vazias. Quais seriam suas propostas concretas para desenvolver o comércio da nossa região, do centro de nossa cidade? Pedir os grandes empresários que o prefeito está ao lado de dar mais empregos para a população de Nova Lima com salários adequados. A gente precisa, além de dar salário digno para a população de Nova Lima, a gente precisa melhorar as políticas públicas para que o cidadão novalimense não precise ter que ter um convênio médico, ter que pagar uma escola particular para um filho, porque ele vai confiar nas políticas públicas de qualidade. Com isso, ele vai poder investir e comprar no comércio de Nova Lima. É essa a grande questão do empresarismo seccionado, que dilacera a população, né? Nós precisamos dar dignidade à população de Nova Lima. E a população de Nova Lima precisa ter dinheiro para sustentar o comércio de Nova Lima, né? Como você abre várias lojas, mas você não dá potência financeira para a sua população. E hoje, essa realidade vai continuar, Fred, se a gente não tiver uma responsabilidade com o cidadão, que hoje, em Nova Lima, a maioria, ainda Nova Lima é uma cidade dormitório. Por quê? Porque não tem empregos em Nova Lima, né? O único emprego que o prefeito fez e garantiu foi empregar na Prefeitura Municipal de Nova Lima com salários baixos. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Porque a partir do momento que a pessoa não tem estabilidade, a partir do momento que a pessoa não tem um salário adequado, inclusive o professor não ganha nem o piso salarial, como que vai conseguir dar potência de compra
para essa população. Não tem jeito, né? Uma cidade só cresce se investe em políticas públicas para que as pessoas não precisem gastar com outros serviços que não sejam públicos. Como que a maioria da população, tem uma grande parcela da população de Nova Lima que paga aluguel, precisa pagar aluguel para poder morar. Como é que ela vai comprar no comércio de Nova Lima? Não existe isso. O desenvolvimento social, ele tem que desenvolver as pessoas. Ele tem que valorizar as pessoas, os equipamentos públicos, para que as pessoas possam ter poder de compra. Hoje, o custo de vida de Nova Lima é um dos mais altos do Brasil. Você vai fazer uma feira, porque eu sou daquela pessoa que faz feira, porque eu sou servidora pública, gente. Eu tenho um salário, tá? E a partir do salário, eu preciso organizar minhas contas igual você, igual o ser humano comum da população de Nova Lima. Você vai numa feira hoje em Nova Lima, no final de semana, você não gasta menos de R$200. E não é que você compra supérfluo, não. Você compra uma fruta, uma verdura e uma carne. E isso diz respeito a realmente a não potência de valorização dos salários da população de Nova Lima. E que hoje precisa trabalhar fora, ganhar baixos salários também. E Nova Lima não tem essa responsabilização de valorizar os munícipes com altos salários, com salários que realmente consigam viver dentro desse DH que tanto se fala. Vocês precisam identificar com a realidade absurda que hoje Nova Lima é uma cidade para rico. E você é rico? Não, você faz parte da maioria lá na porcentagem, né, do Instituto Áquila, que a maioria de nós somos assalariados e pobres. E o pior, a população preta, que também é a maioria de Nova Lima, apesar de não ter essa identidade, né? O homem preto e a mulher preta ganham 1/3 do salário do homem branco, da mulher branca. Isso diz respeito de uma desigualdade social. Então, hoje nós temos mais pobres que ricos em Nova Lima. E isso é uma realidade que precisa ser vista, precisa ser enxergada. E que o grande empresariado, precisa realmente fazer uma política de compensação social, empregar mais novalimenses e que valorizar esses novalimenses para eles terem uma qualidade de vida na cidade onde eles nasceram, que hoje eles não têm. Ô Cris, você falou muito há umas perguntas atrás que o Fred te fez sobre a Casa dos Conselhos, a importância dos conselhos, e eu fico vendo que cada dia mais os conselhos vão ficando esvaziados. Sim. A gente entra ali dentro, vê que não vai dar em nada, quer sair, pessoas importantes, né, pessoas lideranças ali dentro desistem de estar dentro desse espaço. Como incentivar essa participação popular? É porque hoje as pessoas ficam desestimuladas, ficam cansadas, porque elas vão nos conselhos, elas constroem as políticas públicas, as poucas que ainda têm força de ir e de participação, né? Porque, de fato, para você sair da sua casa, ter o seu horário ali para participar de um conselho, né? Você tem que estar estimulada e você tem que ser respeitado enquanto coletivo do conselho das deliberações que são feitas. Hoje, o que acontece em Nova Lima é que aquilo que muitas vezes é decidido nos conselhos não é praticado. Então, as pessoas ficam desestimuladas, elas passam a não acreditar nesse espaço de participação coletiva, de gestão participativa. Quando você chama, por exemplo, aí linkando com as audiências públicas, quando você chama uma audiência pública motivada por alguns movimentos sociais ou por alguns atores sociais da nossa comunidade, a gente chega na audiência pública, não há representatividade do governo executivo. Gente, eu passei por isso. Isso é histórico no seu governo, João Marcelo.
que a gente chama uma audiência pública para tratar de políticas de saúde, de educação para as pessoas com autismo em Nova Lima, você não envia nenhum representante do executivo para ouvir aquela população. E você sabia, João Marcelo, que nesse dia tinham mais de 30 mães de pessoas com deficiência na Câmara, com seus filhos lá. Ficaram horas esperando alguém que as ouvissem. E você estava viajando. E você não encaminhou ninguém do executivo para ouvir essas famílias. Isso é um desrespeito, você é desrespeitoso. Você é desrespeitoso com a população de Nova Lima. E o mais incrível é que nesse dia, gente, isso é histórico também, é inacreditável. Né? Nesse dia, somente a vereadora que puxou a audiência estava presente, porque todos os outros vereadores também não estavam presentes e não deram satisfação da ausência deles. Por que será? Câmara, o que está acontecendo com vocês, vereadores, que não querem ouvir o povo, que não fazem comissões de participação na Câmara, que esvaziam audiências públicas com temáticas importantes? Isso é violação de direitos. Isso é desrespeitoso com a população, maioria excluída de Nova Lima. Porque esse negócio de minoria excluída não existe, não. Nós somos a maioria excluída. Nós não temos emprego, nós não temos políticas públicas assertivas, porque os servidores estão trabalhando no limite, estão sendo assediados, desmotivados, né? E você coloca em cargos de gestão pessoas que pensam como você, pessoas que agenciam o governo público, João Marcelo, a seu bel prazer. Você estudou com um grupo de pessoas que foram muitos os seus secretários de governo que hoje estão encabeçando a vereança e que fazem o mesmo perfil que você, empreendedorismo, empresarismo, mas política pública não é com você. Então você podia deixar de ser prefeito. Vai ser empresário. Porque quem assume uma responsabilidade de política pública tem que ter dever moral com aqueles que mais precisam. Tem que potencializar as políticas públicas. E isso não se faz há muito tempo dentro dos governos de Nova Lima. Mesmo os ditos de esquerda, né? Eu acho que é muito importante falar nisso, né? Porque fica pensando, parecendo assim, foram só os últimos anos. Não. Porque muitas pessoas pensam assim, mas o último governo de esquerda valorizou o servidor. Mas faliu a cidade. Aí o servidor ganhava um pouco a mais. Quando ele ia comprar uma carne na cidade, ficava elas por elas. Porque ficou falida a cidade. Né? Então nós temos que respeitar e usar de melhor qualidade para a população o orçamento enorme que Nova Lima tem e a responsabilidade social por cada munícipe. Você precisa estar numa cidade e você se identifique com esse IDH. Não, o IDH é alto e eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu vou no supermercado, eu consigo fazer minha compra sem parcelar. Eu vou numa UBS, eu sou atendida prontamente. Eu preciso de um exame, eu não espero 3, 4 meses para poder fazer. Meu filho é uma pessoa com deficiência, ele tem um professor de apoio adequado dentro da sala de aula. As pessoas da educação estão sendo respeitadas. E com isso, elas devolvem um serviço ainda com maior qualidade. E eu falo que os servidores públicos de Nova Lima, eles são guerreiros, viu? Eles são guerreiros, porque o que eles estão passando, estão sofrendo,
sendo comandados por pessoas com a mesma lógica de governo do prefeito, né, estão massacrando os servidores públicos. E o servidor público, ele tem que ter os seus direitos preservados, mas ele tem que ter uma cidade que ele possa comprar, que ele possa viver. Porque não adianta colocar de um lado e tirar do outro. E você, servidor público, você sabe do que eu estou falando. Você sabe sobre o que eu estou falando. Porque vocês estão no lugar de direito. E vocês são pessoas inteligentes, estão aí. O concurso de Nova Lima é um dos mais concorridos do Brasil também. Se vocês estão aí, é porque vocês sabem o que eu estou falando. É sobre isso. Ô, Cris, a gente entrou nessa temática, né, do desenvolvimento social, e aqui no Jornal Banqueta a gente recebe várias reclamações de comerciantes, de moradores, sobre um grande problema que está crescente na cidade, que são as pessoas em situação de rua. Como que você vai mitigar esse problema, levando também em consideração a demanda dos comerciantes e dos moradores, mas também sem deixar de considerar a demanda que é complexa, né, das pessoas em situação de rua? Como equilibrar isso, né? Essas pessoas em situação de rua que estão ocupando os lugares públicos de Nova Lima é um sintoma, né? Porque elas precisam ser ouvidas. Por que que elas estão lá? Qual a história que elas têm? Por que que elas escolheram Nova Lima? Né? Nós precisamos primeiro ouvir essas pessoas. A gente não pode ter uma postura higienista. Vamos tirar esse povo, vamos mandar de volta para casa, porque, na verdade, eles querem Nova Lima enquanto casa. Mas se eles estão em situação de rua, é porque eles não encontraram emprego, é porque ninguém ouviu, é porque as políticas públicas da assistência social não têm moradias temporárias, não têm apoio, né? Então, a gente precisa entender que as pessoas em situação de rua, elas não podem ser simplesmente eliminadas. E, por favor, população de Nova Lima, poderia ser qualquer um de vocês, poderia ser um parente de vocês. Eu acho que a gente tem que entender o porquê elas estão ali. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser também abarcadas pelas políticas públicas para que vocês possam ter mais tranquilidade para viver. Elas não podem ser invisibilizadas, é uma questão que está acontecendo. Então, nós precisamos fazer um diagnóstico dessas histórias, dessas pessoas, e tentar viabilizar, né, uma assistência social que possa tentar minimizar esse problema, né, do mesmo jeito que tem que tentar amenizar a desigualdade social no todo em Nova Lima. No todo, né? Eu fico muito receosa de ficar falando que a população em situação de rua é um problema de Nova Lima. O problema de Nova Lima é não ter política pública que possa entender esse sintoma da cidade, né? Que a gente possa minimizar as desigualdades sociais. Essas pessoas estão ali porque é um sintoma. Hoje, em Nova Lima, há desigualdade social. E não são só pessoas de fora que estão em situação de rua. São pessoas que nasceram aqui também. Eu já ouvi essas pessoas. Tem pessoas que nasceram aqui. Aí todo mundo fala, não, pessoas que vêm de fora. Não, gente. Tem gente ali de Nova Lima, desempregada, que não está sendo abarcada pela política pública. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. A gente não pode ter uma postura higienista. A gente não pode ter uma postura excludente. A gente não pode tratar pessoas como bichos. Né? E o pessoal, ele tem essa responsabilidade com as pessoas. Eu prezo por todas as pessoas que circulam na nossa cidade. Sejam elas dentro de casa, sejam elas em casas alugadas, sejam elas em situações de rua, sejam elas em qualquer condição. Isso é falta de política pública.
que possa amenizar esse problema, né? Se você está incomodado com as pessoas em situação de rua, fique incomodado com o prefeito, que não está potencializando as políticas públicas para resolver esse problema. Não são as pessoas o problema. É a falta de política pública adequada para entender esse problema, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado para raciocinar a respeito dessa questão. Cris, eu vou trazer um tema agora que a gente já tocou nele várias vezes hoje, que são os servidores públicos. Sim. No seu plano, existe uma proposta que me deixou bem curiosa, que você propõe um concurso para todos os cargos, concurso público. Eu queria saber, esse concurso vai abarcar os cargos que hoje são terceirizados, os cargos que hoje são de contratados e também os cargos que hoje são de servidores comissionados? Gente, nós, em toda instituição pública, tem uma porcentagem constitucional de comissionados e contratados, tá? Isso aí sempre vai existir. Porque aí você, às vezes, tem um profissional que deveria ser. Por que que existe contratados e comissionados não concursados em determinadas instituições públicas? Porque, às vezes, é necessário, né? Uma pessoa que tem uma especialização técnica X e que se já percebeu que dentro do funcionalismo público não tem essa pessoa capacitada para esse lugar naquele momento. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso é constitucional. Eu não sou contra contratos e contra comissionados. Mas o que não pode acontecer é o que está acontecendo. Hoje nós temos mais contratados que concursados. E esses contratados, que são pessoas de Nova Lima, que precisam ter estabilidade. Vocês podem passar em concurso público. Vocês não querem ter estabilidade no serviço público? Nós temos que ter hoje um retrato das instituições públicas com maioria de concursado. Isso é constitucional. Porque você, através do concurso público, você democratiza a oportunidade para todos. As pessoas vão ter a mesma condição de ter um trabalho com estabilidade, com plano de carreira adequado, né? Que não vai ficar à mercê de troca de governo. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir a favor desse prefeito, porque senão eu vou perder o emprego. Que coisa triste. É o que a gente está vendo hoje. Muitas pessoas estão indo na minha mensagem e falar assim: Cristiane, eu vou votar em você, mas meu filho tá contratado pela prefeitura, eu não posso publicizar meu voto. Gente, que tristeza. Eu fico triste por vocês. Muito triste que vocês não podem se posicionar politicamente porque vocês são reféns. É muito triste ver Nova Lima refém de uma situação dessa. Concurso público, ele precisa existir para que você, contratado, para que o munícipe de Nova Lima tenha oportunidade de ter estabilidade. Hoje a máquina pública do governo João Marcelo virou máquina privada de precarização. E isso você tira o vínculo do servidor público com a população. Porque ele vai sair. Você contratado, você vai sair. É isso que você quer? É isso que você quer? Não ter estabilidade? Não ter um emprego que você realmente fala assim: nossa, eu posso dormir sossegado, que independente de governo. Gente, isso é libertação. Eu sou servidora pública. Todo mundo é capaz de fazer uma carreira pública estável. Não é que todo mundo vai ser servidor, mas isso precisa ser adequado na instituição pública, né? Hoje há uma inversão e a gente precisa dar tranquilidade às pessoas. Os munícipes de Nova Lima precisam participar da política pública enquanto servidor, enquanto conselheiro, enquanto comissão, enquanto trabalhador, né?
Então é isso. O PSOL, ele vai fazer a proposta de concurso público para estabilizar você, contratado, para dar oportunidade a você que hoje não é contratado porque não está ao lado do prefeito, né? Porque tem gente assim, que também não foi... Porque ele não vai dar conta de contratar todo mundo. Não dá. Que máquina pública que vai contratar todo mundo? Então, nós temos que potencializar a empregabilidade de não concursos públicos, mas a máquina pública tem que oportunizar a população com concursos públicos para todas as áreas. Inclusive, hoje, nós temos, repetindo, um contrato que eu questiono como foi a admissão dessas pessoas. Porque hoje nós temos pessoas que não sabem nada de política pública de saúde, por exemplo. Né? Que você vai no UBS, você nunca viu aquela pessoa. Muitas vezes são pessoas de fora, né? Que não tem um vínculo histórico com aquela população, não sabe nada do território, não sabe as características, por exemplo, específicas daquela comunidade, porque quando você é servidora de uma UBS, por exemplo, você tem que saber as características do território, você tem que ir na casa de cada um, você tem que saber o nome de Dona Maria, de Dona Luzia, qual que é a história daquela família, para você tratar bem, para você entender, porque política não é só dar remédio, política é escuta, política é mapeamento. E se isso não existir, o serviço público de saúde e de educação não vai conseguir atingir de maneira qualificada o usuário novalimense. Cris, agora em relação aos serviços públicos prestados, existe uma proposta de criação de uma plataforma digital na qual os serviços públicos municipais sejam disponíveis online para todos. Hoje, o atual governo utiliza um aplicativo com funções similares. O que você pensa sobre os serviços acessíveis por esse aplicativo e como a sua proposta se diferencia? Eu acho que essa é uma proposta a mais, né, de uma inclusão digital, né? Existe uma internet municipal que nunca funciona. Você está ali numa praça, você não consegue acessar. Então, primeiro, é dar acesso a todas as populações, primeiro, antes de fazer essa proposta, né? Nós fizemos essa proposta como proposta a mais, né? Porque muitas pessoas não vão utilizar nunca de meio digital para acessar os serviços de saúde ou de políticas públicas diversas, né? Mas também existe essa possibilidade, porque hoje é uma coisa primitiva, né? Para você ter que marcar um médico, você tem que ir no centro de saúde. Você tem que ir. Porque se você tiver uma mobilidade reduzida, se você tiver uma urgência, você tem que obrigatoriamente marcar uma consulta, né? Aí eu percebo que o servidor público, né, gente, os agentes comunitários de saúde, eles dão um jeitinho para ajudar. Eles usam, às vezes, até a internet própria, né, para tentar acessar e dar mais acessibilidade e rapidez no serviço. Mas isso não é obrigação do ACS, não. Tinha que ter, nas plataformas das políticas públicas, um acesso mais rápido para as pessoas que conseguem utilizar e de forma gratuita. Porque senão a gente pode correr o risco de elitizar esse processo e para poucas pessoas. Né? Então, a gente pode, por exemplo, pedir os ACS, olha, agora a gente tem um aplicativo, você tem internet em casa? Né? Então, você não precisa ir até a UBS, você não precisa ir na Secretaria de Assistência Social para marcar uma entrevista, para marcar uma avaliação, você mesmo pode fazer isso. Né? Às vezes, também ampliar essa proposta para além do meio digital, mas um meio telefônico mais rápido, né? Porque muitas pessoas também vão preferir a questão do telefone, mas é mais uma possibilidade de rapidez e acessibilidade aos serviços públicos da nossa cidade, que hoje é feita de forma primitiva, a cidade com maior IDH de Minas Gerais. Agora também existe a proposta da Secretaria Anticorrupção.
Perfeito. Eu queria saber o que te motivou a isso, se você pode detalhar mais o que seria essa secretaria. Essa é uma proposta inédita do PSOL. É a proposta mais original de uma esquerda limpa. Hoje o PSOL é uma esquerda limpa. O que é uma esquerda limpa? Uma esquerda limpa é que não tem conchaves, que não tem combinados, né? Que nós temos uma campanha que não tem grandes valores. Nós estamos fazendo por ativismo, por militância, inclusive pessoas de Nova Lima. Vocês não vão ver muita propaganda minha, porque nós estamos no PSOL. Nós temos uma campanha sustentável. Nós temos uma campanha que, na verdade, a campanha que a gente tem são as nossas histórias. São as histórias que cada um representa no PSOL. A minha maior propaganda é uma vida. Não são de um mês de campanha, né? E aí, o que acontece? Quando estávamos formulando as propostas de governo, nós começamos a questionar uma duplicação da MG30, que ia ficar em 30 milhões e pulou para 120 milhões? 4 vezes mais? Um portal que não é da transparência, que é um dos piores do Brasil, que você não sabe para onde está investindo a verba pública. Quando esse governo é denunciado por superfaturamento de tablets, notebook, meu Deus, isso não pode acontecer numa cidade. A gente tem que ter clareza das contas. A gente não pode achar que isso é certo, é o correto. Nós temos 2 outros governantes anteriores que estão inelegíveis por improbidade administrativa. Isso quer dizer que o poder executivo em Nova Lima, historicamente, não é transparente nas suas contas públicas. Isso é muito sério, porque esses desvios comprovados e essas denúncias que estão sendo feitas, elas precisam ser investigadas. Então, a Secretaria Anticorrupção é uma secretaria que vai estar vinculada à Controladoria do município, com a participação de uma comissão da população, que a Câmara dos Vereadores, né, gente, que tem uma função primordial de fiscalização das contas públicas, cadê vocês? Vocês serão convidados para participar disso. Nova Lima, o problema não é a arrecadação. O problema é a transparência. Nós queremos saber, João Marcelo, para onde, por que aconteceu 4 vezes mais o valor de uma duplicação de uma MG30 sem uma passarela além disso? Esses pontos de ônibus que você investiu mais de 50 mil. O ponto de ônibus. O que é isso, João Marcelo? Isso precisa ser explicado para a população de Nova Lima. Porque falta de arrecadação nós não temos. Nós precisamos ter transparência e respeitar o povo novalimense para que esse dinheiro público possa ser devidamente aplicado no fortalecimento das políticas públicas. E o PSOL ele tem essa proposta, sim, de potencializar a fiscalização, de realmente respeitar a verba pública, de encaminhar a justa transparência dos dados, que hoje não tem, João Marcelo. E isso nós vamos continuar fiscalizando. O PSOL tem essa obrigação primeira, e é inédito. E vocês sabiam que outros dirigentes de outros partidos, inclusive de esquerda, não aderiram a essa proposta?
Da Secretaria de Corrupção? Por que será? Por que será? Não é? Então, Nova Lima, vamos questionar, vamos exigir que a gente possa ser respeitado e que a verba pública seja devidamente aplicada. Cristiano, vamos falar agora de mobilidade urbana. Você afirma que, caso seja eleita, irá fazer uma auditoria nos contratos referente à questão do transporte público e que irá estudar a possibilidade de viabilizar a tarifa zero. A tarifa zero em Nova Lima já é aplicada aos domingos e feriados e de segunda a sábado a tarifa única de R$2. A proposta é estender a tarifa zero de segunda a sábado? Porque Nova Lima pode, né? E quando se fala tarifa zero nos finais de semana, a gente não está pensando na pessoa que trabalha. A gente está pensando, a princípio, a priori, na pessoa que está utilizando ali como lazer. É necessário? É. Mas no dia a dia, a pessoa precisa ter tarifa zero. Não é? E com isso, a gente precisa fortalecer o transporte público coletivo de maneira sustentável para que as pessoas possam utilizar mais o transporte público que carros particulares. E para isso a gente precisa realmente, né, fazer uma auditoria nessas empresas de transporte. O que pode ser feito para melhorar a condição da pessoa que usa o transporte público? Né? Hoje nós não temos clareza dessas empresas também, Fred. A gente não tem clareza do que é pago para essas empresas e como se dá esse retorno para a população. Né? Novamente, o trabalhador, muitas vezes que ele trabalha em Belo Horizonte, gente, uma passagem custa hoje R$10,28. Do transporte intermunicipal que não tem uma conversa com o Estado. Essa taxa é absurda. Isso que eu ia te perguntar. A gente constantemente recebe reclamação sobre esse transporte intermunicipal que é de responsabilidade do governo do Estado. A prefeitura sempre responde que não é problema dela, se deve se dirigir ao Estado. Qual proposta real você tem de melhorar isso aí? Construção coletiva com o Estado. Ah, sim, eu não tenho nada a ver com isso. Aí o prefeito acha que o que estabelecer no Estado está ótimo. A prefeitura ela precisa fazer convênios com o Estado, ela precisa conversar com o Estado, apesar que hoje nós temos um governador, né? Meu Deus do céu, elitista, excludente, que está achando ótimo essa situação. Por quê? O governo municipal não tensiona, tá tudo bem, tá tudo conforme, eu fico bonzinho, o prefeito fica amiguinho do governador e a população negligenciada no transporte público. Tudo que é responsabilidade primeira do Estado não isenta a responsabilidade do governo municipal. O prefeito ele tem que questionar. Ele tem que ir lá. Olha, a minha população está sofrida demais com esse transporte de má qualidade. O valor da passagem está altíssimo. Ah, então ele fala assim, tá tudo bem, tá tudo do jeito que tem que ser. A pessoa pega o ônibus, né? Lá no Antônio Jardim ou na Avenida José Bernardo de Barros, vai até o centro de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, em pé. Pagando R$10,28. E ainda, a maioria das empresas, 6% no salário do servidor, do funcionário. Que utiliza, né? Que utiliza o transporte público. Né? E o que é 6%? É muita coisa para um salário que não é alto. Isso é não fazer política pública para aquele trabalhador, além de não ter emprego em Nova Lima, que ele tem que fazer uma viagem em pé até Belo Horizonte, é debitado no salário dele 6%, e o prefeito com o governador, amigos, sem fazer nenhum tensionamento. Cris, no seu plano de governo referente à mobilidade urbana, você também afirma que irá criar uma rede de ciclovias. Onde que elas seriam criadas em uma cidade como Nova Lima, características de ruas estreitas e íngremes? Pessoal, na verdade, esse questionamento é muito claro para mim.
né, as ciclovias, elas são de difíceis viabilidade na sede histórica de Nova Lima. Mas nas BRs, em algumas avenidas que nós temos, José Bernardo de Barros, em algumas passagens, em alguns bairros que a gente consegue fazer essas ciclovias, elas serão adaptadas, né? O bairro do Retiro, José Bernardo de Barros, existem alguns bairros possíveis, mas quando a gente fala de ciclovias, hoje nós temos ciclistas que ficam na MG30 correndo risco de vida, né? Na via que vai até o Jardim Canadá, Vale do Sol, quantas pessoas já morreram? Porque não tem ciclovias adequadas. E é uma parceria do Estado com o município, que tem que também viabilizar. Então, é uma das possibilidades, Fred. Okay. A gente precisa fazer da cidade de Nova Lima uma cidade verde sustentável, né? E o PSOL, ele banca alternativas de transporte. As pessoas precisam deixar mais os seus carros pessoais dentro de casa e confiar, entender o transporte público como algo real, possível. Isso vai de encontro a todas as cidades verdes sustentáveis do mundo. Nós precisamos entrar nessa lógica de potencializar o transporte público, de fazer ciclovias onde é possível, de instalar ferrovias onde é possível. Agora, o que hoje se tem é o prefeito querendo abrir vias sem um plebiscito, desmatando o meio ambiente, né? Aí, com isso, nessas vias, ele faz especulação imobiliária, prejudica o esgotamento sanitário, não dá acesso às populações a um transporte público de qualidade e barato ou tarifa zero, que é possível, né? Nós precisamos pensar de maneira atualizada, contemporânea, que hoje Nova Lima está perdendo seus mananciais, os rios poluídos. Somente 23% 23% da população não tem acesso à água potável. 17% não tem esgotamento sanitário. Nós estamos vendo aí o prejuízo das queimadas, porque não tem uma fiscalização adequada, né? Nós não temos reflorestamento, nós não temos preservação do meio ambiente. Com isso, a gente tem um aumento da temperatura climática que potencializam os incêndios, né? Porque é fácil falar assim, o incêndio que está acontecendo em Nova Lima é tudo criminoso. Também, mas não é só isso. E daqui a pouco, Fred, você pode registrar aqui, daqui 2 meses são enchentes. Se repete a mesma coisa todos os anos e o governo não faz ações preventivas. Não dá a condição da Secretaria do Meio Ambiente ser protagonista dessa história. Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos reflorestar, nós precisamos... Já dou uma dica para o prefeito. Daqui 2 meses nós vamos começar com as enchentes. Vá atrás das populações ribeirinhas que estão nas suas casas, em locais de risco, que vão ficar desabrigadas. Já acolhem essa população, porque é muito triste o que aconteceu em Bicalho há um tempo atrás. Vocês não fazem isso. Vocês não fazem ações preventivas de cuidado com o meio ambiente. E Nova Lima precisa preservar para as futuras gerações um ambiente sustentável, um ambiente verde, porque a gente pode. Vamos continuar falando de transporte. O transporte através de linhas férreas em Nova Lima já foi desativado há algum tempo. Grande parte dos trilhos, por exemplo, já nem existem mais, e áreas onde se passava a linha férrea hoje é ocupada por moradias, diga-se de passagem, como exemplo, Honório Bicalho.
Você afirma no seu plano de governo que irá reativar e modernizar as linhas férreas. Como você vai fazer isso? Usando, ao invés de duplicar uma MG30 4 vezes mais, encaminhando a verba pública para reativar, porque é isso que acontece nos grandes países de sustentabilidade responsável, né? Porque a via férrea é uma via que realmente, além de ser sustentável, né, ela é algo que polui menos. Inclusive, Fred, muitas pessoas que estão defendendo o Parque Linear, né, moradores do Vila da Serra, moradores, e às vezes nem moradores daquele local, né, mas moradores de Nova Lima, que querem a preservação do parque, que já é parque, ele só não é de direito, mas as pessoas fazem uso do parque, né, para fazerem piquenique, para encontrar com suas famílias, e eu acho super importante, eles querem a proposta de reativar aquela linha férrea, né? E eu acho possível, a partir do momento que a gente tiver uma secretaria anticorrupção e que as verbas públicas sejam bem alocadas, né? Existe um projeto de uma linha férrea que, a princípio, os moradores falam, né, para ir até Inhotim. Mas a gente pode e sabe que existe a possibilidade de reativar Bicalho com outros bairros, né, com Belo Horizonte, ali também o acesso ao Barreiro, ao centro. Então, a gente também tem que entender a linha férrea como uma linha possível. É claro, né, Fred, que são projetos a médio e longo prazo, mas que precisam ser pensados, né? Falta realmente honestidade e uma responsabilidade ambiental para que isso possa ser um projeto de prioridade. E do PSOL nós somos um partido que acredita nessas propostas, né, que vão ter uma Nova Lima mais permanente, mais responsável com as futuras gerações. Não é ampliar a via de forma irresponsável, superlotar de carros pessoais e particulares, aumentar a poluição do ar, congestionar o trânsito, porque isso não vai resolver trânsito. Quanto mais rodovia você abre, mais carro está passando ali. Então, nós temos que repensar outras alternativas viáveis, possíveis, sustentáveis, e esse é o compromisso que a gente tem com as futuras gerações Nova Lima. Então você quer dizer que você pode ser contra ou tem tempos referente à via de ligação que está sendo criada, que já iniciou do lado do condomínio Vila de Montanha até o Jardim da Torre, a questão da estrada que vai ligar o Honório Bicalho até o Jardim Canadá via Rio de Peixe, a questão da estrada ou da avenida que vai ligar a rodoviária à planta industrial ali no mercado. Eu acho que eu não sou contra nada, mas a gente precisa ouvir as populações inseridas nesses caminhos, nessas vias. Entende? O pessoal do Vila de Montanha é contra essa via. A gente precisa ouvir essas pessoas. Essa obra já até iniciou. Pois é. Uma violação. Porque essas obras, elas precisam ser pensadas com as pessoas, para as pessoas, com essa responsabilidade social, com essa responsabilidade ambiental, né? A gente não pode simplesmente achar que o prefeito é dono da cidade, que ele tem que fazer essas arbitrariedades sem pensar num futuro para Nova Lima. Quem ama Nova Lima, preserva Nova Lima. Quem ama Nova Lima faz construção com o coletivo, faz plebiscito, potencializa audiências públicas. Inclusive, nós temos várias pessoas ambientalistas, tem arquitetos e urbanistas, tem uma grande amiga minha, a Cláudia Pires, foi secretária, que é maravilhosa. Ela fala sobre isso. A solução de mobilidade urbana em Nova Lima não é construir vias. E ela é doutora. Ela não é qualquer pessoa que está falando. Ela sabe dos prejuízos que essas vias, de forma irresponsável, que vão desbastando os nossos territórios,
não resolvem a mobilidade social. O que resolve a mobilidade social hoje é investir no transporte público, é diminuir a emissão de gases no ar, é as pessoas confiarem no transporte público, é elas pagarem menos pelas passagens. Que Nova Lima é essa que você quer, entupida de carros? Hoje a gente está no transporte público, a gente chega ali perto do Bicame, a gente para. Porque tem inúmeros carros particulares ali naquele centro histórico que não anda. Você está com um transporte público com mais 50 carros particulares na sua frente. As pessoas vão pensar grande. E grande, né? É um cuidado com a nossa cidade. Quando você vê carros pesados, aquele fluxo enorme de veículos pela Bias Fortes, pela Santa Cruz, pessoas misturadas com carros, aquela confusão. Gente, isso não é saudável para uma cidade. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes importantes. Vamos lutar por uma cidade permanente e não uma cidade temporária que está sendo destruída a cada dia pela especulação imobiliária irresponsável. E isso também é projeto do plano de governo de pessoas ditas de esquerda. Né? Ô, Cris, agora a gente vai para a pauta da cultura. Aqui em Nova Lima, as pessoas saem do município para poder praticar turismo em outros lugares, conhecer a história de outros lugares, e elas não conhecem, às vezes, a própria história, a história do município, a história da própria gente, né? Porque aqui na cidade há uma negligência muito grande na preservação dos patrimônios históricos. Como reverter isso? Nossa, essa pergunta, assim, me deixa até emocionada, né? Porque com essa experiência da minha candidatura, eu percebo a dificuldade de identidade que o povo de Nova Lima tem, né? Eu realmente diagnostiquei essa falta de identidade do povo novalimense, né? Quem é o povo novalimense? Não é somente os ingleses, né? Essa história foi apagada. Inclusive, nós temos, né, pessoas dentro do PSOL que tentam resgatar essa história dos cemitérios dos pretos. Quem construiu essa cidade não foram os ingleses, viu, novalimenses? Os ingleses exploraram a cidade. Quem construiu a cidade foram os nativos. Foram pessoas que vieram da África, do Congo, Moçambique. Fui eu, você, a grande maioria das populações, né? A gente precisa entender que os ingleses, eles tiveram uma participação empresarista, né? Mas quem construiu essa cidade fomos nós, com a mão de obra dos mineiros pretos, de todos nós que fazemos essa cidade. Até hoje, Fred, eu sempre falo com as pessoas, a queca é o bolo inglês. Não, queca não é um bolo inglês. Queca é um bolo novalimense. Né? Nós precisamos popularizar dentro das escolas a história que não nos foi contada, né? As religiosidades de matrizes africana, né? Estar dentro do conteúdo programático das escolas, a nossa história contada por nós e não contadas pelas pessoas que aqui exploraram o território. Com todo respeito aos descendentes dos ingleses, mas eu quero chamar o respeito também para os descendentes dos não ingleses, para o Silva, para o Souza, para os Marques, né? A gente precisa respeitar a nossa história, a gente precisa se identificar com essa história, porque é uma história muito valorosa. Então, nós temos que voltar a se identificar com a gente mesmo.
né? Eu sou uma candidatura que realmente representa a história de Nova Lima, né? E o fato de eu ser a primeira mulher preta à candidatura à prefeitura de Nova Lima diz muito do apagamento da cultura sócio-histórica negra que Nova Lima realmente foi construída, né? Então, não é vergonha. A gente precisa reacender o nosso sentimento de pertencimento. De entender que os nossos avós também construíram a nossa cidade. Então, a cultura ela tem que permear a educação, tem que ser reescrita, tem que ser recontada. Nós precisamos ter comissões permanentes de preservação da nossa cultura. Inclusive, nessa planta desativada na Praça do Mineiro, tem que ter um centro cultural contando a história do nosso jeito, do jeito que foi real, do jeito que aconteceu. Né? Então, assim, isso é um resgate. Enquanto a gente realmente não se identificar com a nossa história, entender que a nossa história é muito bonita e que a gente que construiu essa cidade, nós vamos sempre ficar à margem. Cristiane, então dentro disso, você tem acompanhado a série da TV Banqueta e do Jornal Impresso Escavando a Verdade? Muito bem. Okay. Alan, né? O Alan você fala disse mais sobre ou menos o a respeito cemitério dos pretos, da Isso. questão do bairro da Boa Vista, né? Isso. Dentro disso tudo, você acha que a Anglo Gold tem um passivo para com a nossa comunidade? Como você, caso seja eleita, iria cobrar esse passivo da mineradora? Como que seria a relação sua, enquanto prefeita, com a Anglo Gold Ashanti, a poderosa? Eu acho que tem que ter a coragem de chamar a Anglo Gold e fazer uma compensação, né? Uma devolutiva para a comunidade de Nova Lima. Mostrar a história que ela sabe. E isso não é ameaça para a Anglo Gold. Muito antes, pelo contrário, porque nós temos pessoas novalimenses que trabalham na empresa, mas eles precisam ser valorizados enquanto construtores dessa história. Hoje a Anglo Gold, junto com a Vale, são donas de 30% do território de Nova Lima. E só compra território e lote na mão da Anglo Gold e da Vale quem tem dinheiro. Só que você, trabalhador da Vale, você trabalha na Vale e não tem casa. Muitas vezes você se coloca em risco para alimentar um empresarismo, mas essa empresa não faz uma compensação para você de ter uma moradia. Então a gente precisa conversar, conscientizar essas empresas que tratar do seu funcionário não é ameaça. Que tratar da cidade de Nova Lima e das populações de Nova Lima não é uma ameaça. Muito antes, pelo contrário, é uma parceria importante. Até para vocês serem valorizados na história de vocês. Por quê? Claro que as mineradoras, elas tiveram uma importância na empregabilidade de muitos novalimenses. Do meu avô, de vários familiares nossos, né? E que a gente precisa valorizar a reparação histórica dessas mineradoras para a população de Nova Lima, porque graças a essas mineradoras perdemos muitas pessoas por doenças da silicose, né? Então a gente precisa ter humanismo. E eu acho que isso não é difícil. Atrás desses donos aí devem ter pessoas que têm consciência disso que eu estou falando e que isso não vai diminuir o poder e o dinheiro de vocês.
Muito antes, pelo contrário, vocês vão escrever uma história de valorização daqueles que trabalham para vocês dia e noite. Então, a gente precisa trazer o empresarismo que esses grandes mineradores, essas grandes construtoras, para pensar o povo de Nova Lima, para cuidar desse povo de Nova Lima, para fazer uma reparação histórica. E isso não vão deixar vocês menos poderosos, não. Eu acho que é uma coisa para se pensar. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, mais Sabatina com Cris Nunes. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Voltamos com o terceiro e último bloco da Sabatina Banqueta, que estreia hoje com a candidata do PSOL, Cris Nunes. Vamos lá, Helena, sobre saúde. Cris, em relação às suas propostas para a saúde, muitas delas têm uma relação até com a sua trajetória em Nova Lima. Você propõe a implementação do Conselho da Pessoa com Deficiência. Pode falar mais sobre isso? Hoje nós temos um problema de violação dos direitos das pessoas com deficiência, né? Hoje, o principal prestador de serviço, que é a Faenol, que houve uma mudança da condição jurídica, que até então a Faenol foi fundada como um suporte, como um equipamento municipalizado, ao longo da história de governos de esquerda, de governos de direita, fizeram com que a Faenol deixasse de ter essa condição municipalizada para ser uma fundação de direito público-privado. E hoje a Faenol somente atende pessoas com deficiência intelectual e o autismo até 11 anos de idade. Aí essas pessoas são encaminhadas para os UBSs e que a EMULT, que é a equipe multiprofissional que recebe verba federal, que ficou no lugar do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, faz uma consultoria para os pais de 2 em 2 meses. Não tem atendimento com frequência e continuidade, com intervenções de evidências científicas para as pessoas com autismo e pessoas com deficiência. Psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? E isso é uma violação de direitos. A proposta do PSOL é municipalizar a Faenol, para que o conselho e a criação do conselho, que é outra proposta do PSOL, criação do conselho da pessoa com deficiência, nós vamos saber o que entra e o que sai da Faenol. E a Faenol está violando hoje na condição os direitos de atendimento das pessoas adultas, as pessoas com deficiência, né? Hoje a Faenol é agenciada, né? E nós precisamos voltar os direitos das pessoas com deficiência, não como favor, não como aquilo que eles querem, mas construído com as famílias, com os pais. E essa é uma luta que eu nunca mais vou deixá-la para trás. Eu tenho um compromisso ético com essas famílias. Então,
Criação do Conselho da Pessoa com Deficiência para que as políticas sejam participativas e que os movimentos das pessoas com deficiência e suas famílias possam ser protagonistas dessas políticas. Municipalização da FAENOL, né? Porque aquele espaço é público e precisa ter o controle social dos atendimentos e do que entra e sai e para onde entra e para onde sai da FAENOL. E vocês, funcionários da FAENOL, que são munícipes, a maioria, precisam também ter estabilidade. É um troca-troca de profissional ali que não cria esse vínculo com as pessoas que são assistidas, né? E isso é um absurdo. Nós precisamos potencializar os equipamentos da saúde mental, valorizando os servidores públicos. Nós precisamos ter um CERSAMI, um Centro de Urgência Psiquiátrica da Infância e da Adolescência, com tratamento contínuo, com psicoterapia. Porque hoje nós temos muitas crianças e muitos jovens com depressão, com ansiedade, com pessoas sofridas, com alta vulnerabilidade. Elas precisam ter equipamentos que possam ajudá-las nesse processo de estabilização emocional, para que a gente proteja as nossas crianças, nossos adolescentes, para outras possibilidades que vão deixá-las desfuncionais, por exemplo, o uso abusivo de entorpecentes, que hoje é um problema sério em Nova Lima. Sério. Crianças e jovens usando álcool, usando substâncias, com abuso de substâncias, né? E isso faz com que retire as crianças da escola, os jovens da profissão, retiram o direito deles estudarem de outras possibilidades, não é? Então o PSOL, ele tem compromisso de valorização do servidor da saúde e de potencialização dos equipamentos da saúde mental e de apoio às pessoas com deficiência. E as UBSs precisam ter compromisso também com a frequência e continuidade dos tratamentos adequados àqueles que mais precisam. Também temos uma proposta de um centro especializado da saúde da mulher, para que ela possa ser acolhida dentro das suas especificidades, que os equipamentos de saúde possam ser protetores contra a violência doméstica, que é também um equipamento que pode ajudar nesse processo, conciliado com o Conselho da Mulher, que hoje é um dos últimos sobreviventes dos conselhos, não é? E outra coisa, além disso, hoje em Nova Lima nós não temos uma política voltada especificamente para as populações negras. E vocês sabiam que é diferente? A anemia falciforme, que é uma especificidade que acomete mais populações negras. Nós precisamos de ter uma saúde pública antirracista, que possa realmente promover a saúde dentro das suas especificidades e dentro do acesso para todos, não é? Então, nós precisamos potencializar um hospital público. Nós precisamos, hoje tem a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, que precisa ser estimulada porque atende parte da população de Nova Lima. Vai o prefeito inaugurar Mater Dei. É incrível, né? Mater Dei, Unimed. E falta com investimento de um hospital que historicamente atende Nova Lima. Isso é correto? Potencializar a privatização da saúde? Estimular a privatização da saúde? Por que ele não vai inaugurar mais UBSs, né? Por que ele não vai inaugurar municipalização da FAENOL, a criação do Conselho da Pessoa com Deficiência? Isso ele não quer, não. Porque não é interesse desse governo potencializar as saúdes públicas de maneira em geral. Agora vamos para um quadro onde nós vamos citar alguns nomes de figuras públicas e políticas
de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e do Brasil. E a gente pede que você fale em uma única palavra o que pensa a respeito dessas figuras. Bolsonaro. Fascista. Lula. Populista. Zema. Incompetente. Pablo Marçal. Criminoso. Boulos. Inspiração. Nicolas Ferreira. Homofóbico. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Agenciado. Alexandre de Moraes. Republicano. Vitor Penido. Passado. Carlinhos Rodrigues, do PT. Inelegível. Gilson Amorim. Desconhecido. Mauri Lopes. Misógino. João Marcelo. Fujão. Cristiane Nunes. Corajosa. Cris, finalizando nossa sabatina, já lhe agradecendo e deixando espaço de forma bem rapidinha para você fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer pela oportunidade que o Banqueta nos deu durante essa campanha. Gostaria de chamar Nova Lima para nos ouvir. O seu voto numa mulher preta, representa todas as formas de inclusão que Nova Lima precisa ter dentro das políticas públicas, dentro de todos os territórios, dentro do resgate identitário da nossa sociedade. Venha conosco. A nossa campanha é para você, morador de Nova Lima, que não é ouvido, que não participa das políticas públicas. Nós precisamos valorizar o povo da terra, o povo com uma história. Eu estou aqui, eu tenho coragem de estar aqui porque eu tenho uma história por Nova Lima. Eu não sou uma mulher de campanha, eu sou uma mulher de uma vida inteira. Eu sou uma servidora pública, eu sou uma mulher atípica, eu sou uma mulher que respeito a educação, que respeito a saúde, que respeito a comunidade LGBTQIA+. Eu sou uma pessoa que respeito a tolerância religiosa. Então nós precisamos, e eu vou finalizar com uma frase de Conceição Evaristo. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E essa morte é simbólica. E nós precisamos reativar a potência de cada novalimense que não é representado nesse governo excludente e elitista. Muito obrigada pela oportunidade. Encerramos assim a primeira sabatina com os candidatos a prefeito de Nova Lima. Acompanhe a nossa programação para o resto da semana. Obrigado, Cris. Obrigado, Helena. Obrigado, Mariana. E obrigado a você de casa pela audiência e principalmente pela confiança.